Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Você já ouviu falar em organizações TIO e gestão descentralizada? São modelos de gestão que podem revolucionar o modo como as organizações operam. São diferentes porque fogem da estrutura comum e hierárquica, propõem um processo de tomada de decisões descentralizada, baseando-se na autogestão, integralidade e evolução dos indivíduos e da organização. Para nos contar um pouco mais sobre o assunto e como tem sido o processo de implementação do modelo TIO na prática, eu conversei com Matheus Bombig. Ele é engenheiro mecânico pela Unicamp, cofundador da Invenis, do Surf Junk Club e da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, AB2L. Vamos nessa? Matheus, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Vamos falar hoje de um assunto, cara, que assim, já tem tempos que eu tô, né, que eu pesquiso, que eu sou muito curioso com esse tipo de tema e já tentei trazer pessoas aqui para o podcast, mas a gente vai até discutir isso mais para frente, mas são raras as pessoas que fazem, né, que aplicam e que estudam sobre isso. Então, fiquei muito feliz de ter te encontrado aí e a gente poder tocar num assunto tão interessante que é formas de gestão, formas de organização de empresa, e a gente está tratando muito sobre empreendedorismo, né? Então, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0. Grande Gustavo, obrigado pelo convite. E estou à disposição aqui para a gente conversar, falar um pouco de descentralização, modelos de gestão, um negócio meio curioso aí. Legal. Me conta aqui, como você hoje é CEO da Invenis, e aí eu queria que você contasse um pouco, só para dar um pouco de contexto, como que foi a formação mesmo da empresa, a fundação, para a gente entender o que levou a você a se interessar pelo tema de descentralização e formas de gestão, como que vocês se iniciaram, como que vocês começaram a se estruturar internamente. Acho até legal falar um pouquinho o que a Invenis faz antes, né, para quem não conhece. A Invenis surgiu, a gente não é muito novinho não, né, em 2015. Então, pouco antes disso, eu não sou advogado, mas o meu sócio, Pedro, sim, é advogado, e em 2014 ele trabalhava no escritório de advocacia, acabou indo para os Estados Unidos fazer um LLM em Colômbia, trabalhou no escritório em Nova York e teve contato com tecnologia aplicada ao direito, à prática jurídica. E aí ele pensou, tem algumas atividades que eu faço lá no Brasil, como advogado de escritório, que são meio maçantes, repetitivas, manuais. Será que não daria para aplicar tecnologia igual a gente tem aqui e automatizar essas tarefas? Aí, compartilhando essa dor comigo, a gente chamou um outro amigo nosso que é desenvolvedor, já tinha experiência com aplicativos e startups, e pedimos para ele ver se ele conseguia desenvolver uma ferramenta, um algoritmo que fizesse essa automação que o Pedro queria. E a automação no final do dia que o Pedro queria era justamente identificar sempre que o novo processo de algum cliente dele fosse distribuído. E aqui no Brasil é uma dificuldade muito grande, porque a gente tem mais de 150 sites de tribunais, estaduais, federais, trabalhista. Então dá um trabalho meio hercúleo ali para uma pessoa efetivamente ficar colocando CNPJ por CNPJ, pesquisando, pegando os processos, vendo qual é novo, qual é velho. Enfim, então esse foi o propósito, né, o objetivo da Invenis no primeiro momento, que era resolver essa dor. E a gente começou em 2015 e a partir daí viemos, obviamente, crescendo, desenvolvendo o produto, melhorando a abrangência, etc. E aí a hora que a gente chega efetivamente na parte de gestão, então até aí nada diferente de uma startup comum crescendo e se desenvolvendo. Todo mundo fazendo um pouquinho de tudo. Exato, os 3 sócios ali, eu fazendo um pouco de tudo, outro sócio também fazendo um pouco, né, enfim. E aí chega aquele momento em que, não temos mais braço para fazer tudo, precisamos começar a contratar pessoas. E aí, nós 3, inclusive, empreendedores de primeira viagem, então tudo aprendendo ao longo da jornada. E quando a gente começou a contratar as primeiras pessoas, começam também as primeiras interações humanas. A gente, como humano ali, começa a se organizar, enfim. E aí começaram algumas dificuldades, pelo menos da minha parte, Matheus, de gerir as pessoas, atrelar objetivos, propósitos, tarefas, etc. E aí, em certo momento, eu comecei a perceber que boa parte do meu tempo eu estava, ao invés de perder ele com
a parte mais estratégica, falar com clientes, etc. Eu estava mais preocupado em ver tarefas do dia a dia, decidir metas, objetivos de cada alçada de cada pessoa do time, enfim. E naquele momento a gente, como, de novo, empreendendo no meio de startup, já tinha lido tudo quanto é livro de gestão, e 99% dos livros de gestão pregam a mesma coisa. E foi nesse momento que eu comecei a me questionar se não existia um modelo um pouco mais flexível de gerir pessoas, se não seria possível deixar mais um pouco na mão das pessoas, dar mais autonomia para elas. E a gente começou a fazer isso de forma informal. E depois eu acabei lendo o livro do Frederic Laloux, o Reinventando as Organizações, e no livro eu tive o gatilho final ali para poder efetivamente oficializar esse modelo de gestão e começar a botar na prática para todo mundo na Invenis. Mas então isso aí surgiu de uma necessidade sua a partir do momento em que você falou, poxa, eu tô aqui cuidando de tarefas triviais, ou eu tô passando a maior parte do meu tempo supervisionando pessoas e cuidando de pessoas ao invés de focar no meu negócio, que é o que eu sei fazer, é isso, né? Exatamente. Eu brinco até que surgiu de uma incompetência minha, de não conseguir entender todos os pormenores, a parte da gestão, enfim. Por mais que a gente seja um generalista, sempre vai ter alguém muito mais focado, especialista em cada uma das áreas. Então, acho que o objetivo era não eu, Matheus, falar para a pessoa de marketing o que ela deveria fazer com marketing, ou falar para o pessoal do comercial o que ele deveria fazer na prospecção e clientes, e sim, tipo, ouvir deles, né? Afinal, se a gente está contratando uma pessoa especialista naquilo, um talento, etc., então nada melhor do que deixar com ela essa autonomia e liberdade de executar e criar. Então, foi a partir desse insight que eu percebi que deveria existir um modelo que conseguisse gerir essas pessoas dessa forma. Agora, e esse mindset seu aí já é uma coisa diferenciada, né? Porque geralmente as pessoas, uma das maiores queixas é isso, né? As pessoas, elas são muito centralizadoras, principalmente quando estão no começo, né, de uma empresa, e às vezes até no desenvolvimento mesmo, e isso gera vários problemas futuros da pessoa querer centralizar tudo, supervisionar tudo. Esse seu mindset de, bom, se eu estou contratando alguém para o marketing, eu pressuponho que essa pessoa, ela é melhor do que eu nisso, e ela tem que ser melhor do que eu nisso, porque senão às vezes não faz nem sentido eu contratá-la, né? Já é uma coisa bem diferenciada. Isso aí também você sempre já teve com você, ou também surgiu de alguma outra necessidade mesmo? Porque é difícil você delegar, né? Você conseguir ter essa tranquilidade de colocar para as pessoas, dar essa autonomia. Eu acho que essa já é a primeira barreira que as pessoas, quando estão lidando com gestão, enfrentam, né? Sim, sim. Acho que a vida inteira a gente foi moldado nessa cultura, Gustavo. E não é difícil da gente reparar. Se a gente partir para o mundo real e imaginar que a grande maioria, se não todas as startups, nascem de forma muito mais descentralizada, com autonomia, cada um no time ali fazendo sua parte, etc. E em algum momento as startups começam a crescer, captar dinheiro, contratar gente, de repente uma estrutura gigantesca de centenas, às vezes milhares de pessoas. E a gente começa a ver essas startups que, né, há 2, 3, 5 anos atrás eram efetivamente startup, começa a se parecer cada vez mais com organizações tradicionais. Porque é meio que natural quando a gente começa a navegar para um sistema muito complexo, de muitas pessoas, as pessoas lá em cima começaram a querer ter um pouco mais de poder e concentrar um pouco mais as atividades para entender e planejar, enfim. Então, a partir daí essas startups começam a criar burocracias, instâncias de aprovação. Então, você acaba tirando, né, aquela startup que lá no começo dava total liberdade para as pessoas criar, no segundo momento começa a tirar essa liberdade e autonomia e acaba virando um processo meio replicável de quem está em cima decide, manda para baixo, quem está embaixo executa. Então, é meio que natural isso nós como sociedade. Então, para sair um pouco disso, não é fácil. Acho que quem está lá em cima, que hoje tem poder, pode tomar decisões, abrir mão disso e passar essa autonomia, essa soberania de tomada de decisão para as pessoas na ponta, já é um grande passo. Acho que exige uma certa coragem que não é fácil de achar.
Não, com certeza. E aí, então, depois que você leu esse livro, você ficou interessado sobre esse novo modelo de gestão, casou aí com a necessidade que você teve de melhor organizar e despender seu tempo. Qual que foi o passo seguinte? Exatamente, Gustavo. Então, depois que eu li o livro, falei, não, realmente, acho que já tem alguns exemplos de outras empresas que estão fazendo isso, então acaba sendo até um incentivo. E, obviamente, a gente sendo uma startup não tão grande, enfim, então também acaba sendo mais fácil de implementar esse modelo. E partindo de cima, que é meio difícil, porque geralmente quem acaba se encantando por esse tipo de modelo é o pessoal mais embaixo, e o de cima nunca vai querer abrir mão de poder, mas a partir do momento que uma pessoa de cima vê isso e resolve aplicar, também fica mais fácil. E aí a gente, no caso, eu comecei a discutir esse modelo com as pessoas da Invenis, que na época a gente operava ali no modelo mais próximo do tradicional, e é natural, no primeiro momento, aquelas preocupações, será que vai dar certo, não entendi muito bem, qualquer um vai poder tomar decisão, usar dinheiro da empresa, tá meio estranho, etc., porque foge do racional nosso de uma estrutura com pirâmide hierárquica, com subordinação, chefe e subordinado. Mas aí, discutindo ali, trazendo os pontos, etc., acho que o pessoal dentro da startup começou a ficar um pouco mais confortável de como que seria o modelo. E aí o próximo passo foi, efetivamente, como não existe nenhuma receitinha de bolo do que deve ser feito ou não, como funciona um modelo desse tipo, a gente falou, cara, vamos adaptar para a gente, para a nossa realidade em Venice. Então, a primeira coisa que a gente percebeu que seria importante para dar esse passo rumo a um modelo mais TIL era justamente ter o processo de tomada de decisão descentralizado, onde cada um pudesse ser autônomo e soberano nas suas decisões. Para quem não está familiarizado, o que é esse modelo TIL? Assim, ele envolve o quê? Tá bom, acho que a gente pode voltar um pouco. Tem alguns historiadores e cientistas de antropologia humana que concordam que a gente, como sociedade, desde lá da época que a gente era hominídeo e passamos a viver em tribo, a gente conseguiu se organizar ao longo do tempo, não de forma linear e contínua, mas através de alguns saltos. Então, no começo, quando a gente era simples tribos, vivendo em algumas dezenas de pessoas, não tinha nenhum tipo de organização, não tinha chefe, não tinha subordinado, não tinha nada, então a gente nem tinha uma organização. No segundo momento, quando a gente passou a viver ali em tribos, e passamos inclusive a guerrear contra as tribos para conquistar territórios, conseguir espaço para subsistência, foi quando surgiu a necessidade nossa como humanidade de nos organizarmos minimamente. E essa foi a primeira forma de organização, que era uma sociedade onde havia a figura de um líder que tomava as decisões, mandava, e os de baixo acatavam e executavam, e junto com isso acabou surgindo também a divisão de trabalho, onde cada um tinha exatamente as suas atividades. E o Ken Wilber, que é um filósofo, ele deu a cor, ele descreve essa evolução nossa como sociedade através de cores. Então, essa cor ele chama de vermelho. Então, vem no espectro lá do infravermelho, quando a gente era tribo, e depois, nesse momento, passamos a ser uma sociedade vivendo sobre uma visão vermelha. Depois a gente passa para a visão âmbar, que é quando a gente, sumérios, nos organizamos em sociedades maiores, através de agricultura, pecuária, não podíamos mais ficar dependentes de uma figura, de um líder, e a partir daí a gente começou a viver sobre regras mais rígidas e bem estipuladas, e vivemos nesse modelo aí por séculos. Foi quando a gente construiu os maiores impérios da Terra, conquistamos continentes, mas aí veio a Revolução Industrial e a gente começou a nos questionar se todas aquelas divisões de trabalho, a vida regida por regras fixas, fazia sentido, se a gente podia criar coisas novas, evoluir e inovar. E aí a gente passou para um outro salto, que passou a ser a visão laranja, que é quando a gente passou a questionar todos esses dogmas e possibilitou a gente inovar. Então, se a gente conseguisse otimizar antes da concorrência, a gente cresceria mais rápido, teria mais lucro. Foi nesse momento, inclusive, que as empresas começaram a
a construir os seus departamentos de R&D, né, pesquisa e desenvolvimento, parte de responsabilidade, de ter objetivo, planejamento, orçamento, enfim, a gente saiu de uma sociedade onde era um chicote ali, para onde cada um tinha que fazer as atividades, para uma sociedade onde existia uma cenoura, de que se você fizer tudo certinho, do jeito que eu mandar, você tem a sua cenourinha no final do dia. Num sistema bem de recompensa, né? Exato, de meritocracia também, porque o que na sociedade antiga, no modelo antigo, a mobilidade social era quase inexistente, nesse modelo laranja é inclusive desejável, né, que as pessoas criem, trabalhem, estudem para poder migrar ali profissionalmente, ter uma mobilidade profissional maior. Só que essa visão laranja, a gente acaba vendo as empresas muito como as organizações, empresas, muito como uma máquina, onde tudo precisa estar muito bem encaixado, as engrenagens muito bem lubrificadas, as pessoas... Padronizadas, né? Padronizada, tudo com processos, rituais, tudo certinho. E no final, isso serve para, né, no final do dia, a gente crescer, ter lucro, sucesso. Então acaba que essa visão possibilitou muitas coisas, obviamente, mas por outro lado, ela acaba sendo uma visão um pouco mais materialista. E aí depois disso, então, tem uma outra visão que é a próxima, na cor do Ken Wilber, a verde, que é onde a gente começa a questionar um pouco essa sombra materialista da visão laranja, e aí a gente começa a ver os outros mais como iguais, tem já um conceito de empoderamento, onde os líderes não são vistos mais como quem comanda, mas quem inspira. Tem a parte de cultura mais orientada a valores, contratar mais por soft skills, de pessoas que estão mais alinhadas com o propósito da empresa, os valores. Tem a parte de valor para o acionista, que a gente já começa a ver um pouco mais hoje, que ao invés de eu focar só no lucro, será que eu não posso focar um pouquinho menos no lucro, só que por outro lado eu entregar um ambiente de trabalho melhor para os colaboradores, uma sociedade melhor ali no entorno, na redondeza, para o próprio ecossistema, enfim. Só que essa visão aí a gente acaba usando um modelo de consenso para tomada de decisão que é meio devagar, ele causa certa paralisia, exaustão, porque todo mundo precisa estar em consonância com as decisões. E no final a decisão acaba nunca sendo a ideal, porque todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa e no final a decisão acaba sendo meio mediana. E aí então o Ken Wilber e o Frederic Laloux questionaram, então o próximo estágio aí depois do verde, que seria o teal, que é o famoso em português azul esverdeado, como que ele seria? Quais seriam as características? E aí a gente chega nesse modelo de visão que o Ken Wilber e o Frederic Laloux chamam de teal, que é o famoso azul esverdeado, onde a gente começa a buscar formas e modelos de nos organizar um pouco diferente. E é justamente nesse modelo que a gente em VN está focado agora. Esse modelo, então, ele busca o quê? O que ele procura ser diferente desses outros modelos anteriores dele? Excelente pergunta, Gustavo. Acho que é isso aí, para nada melhor do que a gente se situar. Então, o modelo TIL, o que ele prega? É baseado ali em três pilares. O primeiro é de ter uma gestão descentralizada, depois eu vou explicar melhor, a plenitude e um propósito evolutivo. Então, se a gente for lá descrever um pouco, gestão descentralizada, então é acabar com as pirâmides hierárquicas e transformar ali a gestão em não mais o chefe manda, o subordinado acata, mas sim através de sistemas um pouco mais fluidos de autoridade distribuída. Então, as pessoas acabam tendo o poder de tomar decisões soberanas. A plenitude, então, por que a gente, hoje em dia, é muito voltado a cestar, a pegar o dinheiro do salário e tirar férias e sumir, ir para viajar sem olhar para o chefe, enfim. É porque no final do dia a gente acabou meio que se acostumando que existe um ambiente de trabalho e um ambiente que eu não tenho muita autonomia, liberdade, onde eu não controlo as coisas, e tem um ambiente onde eu sim controlo ali nas minhas férias, meu final de semana faço o que eu quero, crio, etc. Então acabou criando essa dicotomia aí. É como se fossem pessoas diferentes, né? Eu sou a pessoa do trabalho e a pessoa fora do trabalho, né?
É bem isso, né? Acho que até o Frederic Laloux fala das máscaras, né? Que a gente tem a máscara corporativa e depois a máscara social. Tira uma, coloca a outra e vice-versa. Uhum. E aí tem uma frase também que me inspirou bastante, que é: a forma como a gente vive as nossas vidas é a forma como a gente vive os nossos dias. Então, se a gente olhar para trás e pensar que todos os dias da vida a pessoa acordou de manhã sem vontade de trabalho, ficou 8, 10, 12 horas trabalhando sem propósito nenhum, depois de 20, 30, 40 anos, o que ela efetivamente viveu? Uhum. Então, a plenitude prega isso. Por que a gente não pode devolver para as pessoas essa liberdade, essa autonomia, para que elas passem a ter também um pouco de controle sobre a vida delas no próprio trabalho, de criar, desenvolver coisas novas, testar oportunidades? Faz super sentido, né? Se o trabalho ocupa tanto tempo da nossa vida, se a gente se empenha tanto emocionalmente, fisicamente, enfim, a gente abre mão de várias coisas, né, para o trabalho, por que não incorporar isso? Assumir isso como uma parte da vida, mas também com uma lente diferente, né? Com uma cor diferente, né? Usando aí a classificação, né? Então faz total sentido. Não, é exato, Gustavo. E aí, por último, tem o propósito evolutivo, que prega que a gente não mais precisa estar sobre aquele modelo de planejar e controlar e passar para um modelo um pouco mais de sentir e agir. Então, hoje em dia, né, as empresas têm todo aquele, vou fazer o budget do ano que vem, aí junta a empresa inteira, faz milhões de cálculos mirabolantes para como que vai ser o cenário do ano que vem, o que vai acontecer no ano que vem, né, com bola de cristal e tudo. E aí, no ano seguinte, chega uma pandemia, chega uma recessão, que é uma canetada do governo, qualquer coisa, e aí? Vou ficar controlando para conseguir aquele resultado que eu estava imaginando? É muito engraçado. Tem alguém, esqueci quem que fala isso, mas tem alguém que falou, cara, você nunca vai participar de uma reunião dessas em que as pessoas estejam assim, bom, pro ano que vem, eu tô prevendo aqui que a gente vai diminuir a nossa receita em 30%. Não existe, né? É sempre uma coisa sempre super positiva, ou seja, acaba sendo meio que um chute gigantesco, né? Não tem como, né? Exato, acho que, obviamente, o pessoal olha para números passados, um pouco de conjuntura, mas não deixa de ser um chute, uma previsão. E a gente pensa, pô, se a gente Uma vive num previsão mundo otimista, né? sempre otimista, né? E a gente pensou, pô, mas se a gente vive num mundo tão complexo, de mudanças tão rápidas, né? As comunicações voando, então assim, por que eu vou ficar preso a alguma coisa de um ano atrás, sendo que tudo está mudando e eu, eventualmente, se eu não tiver velocidade, eu vou perder oportunidades de criar? Então, o propósito evolutivo do modelo TIL prega isso, que a gente tem esse senso mais de liberdade de poder sentir o que está acontecendo ao nosso redor e ir direcionando a construção da empresa, das ferramentas, no caminho em que a gente julga que faz mais sentido naquele momento. Bom, e aí vocês começaram então a implementar, acho que deu para ter uma visão geral aí do que é, como que funcionaria na teoria esse novo modelo, mas aí vocês começaram a implementar isso na prática. Né, quais foram os primeiros, né, as primeiras coisas que vocês implementaram, assim, para a gente ter uma ideia de quão impactante isso foi no dia a dia, né? Desde, sei lá, de organização, de autorizações, de tomada de decisão, como que foi isso? Excelente, vamos lá então. Acho que o primeiro ponto que a gente julgou necessário para mudar foi o primeiro dos 3 pilares, que é a gestão descentralizada. Dentro da gestão descentralizada, acho que talvez o ritual ou o processo mais importante é justamente o de tomada de decisão. Então, se a gente pensar que hoje em dia 99% de tudo que a gente faz na vida, as empresas, etc., operam sobre 3 modelos de decisão. Então tem o top-down, né, o chefe falou, o de baixo acatou e executou. Tem o de consenso, onde todo mundo precisa chegar numa conclusão única, e aí o consenso gera todos aqueles problemas de inanição, paralisia, demora, e no final acaba que a decisão tomada nunca é a melhor, porque todo mundo ali cada um teve que ceder um pouquinho para poder chegar num ok de todos. E terceiro modelo é o da maioria. Já conhecemos bem, a maioria decide e vamos embora para frente. Qual que é o problema da maioria? Às vezes dentro de uma empresa, a maioria não tem muito conhecimento e expertise naquele tema específico onde a decisão precisa ser tomada.
E aí, muitas vezes, o pessoal que entende daquele problema, daquela situação, os especialistas, eles acabam sendo vencidos. E aí a empresa vai para um lado que não fazia sentido do ponto de vista mais técnico. Uhum. Então, se a gente pensar que não é nenhum desses três modelos, fala, pô, Matheus, mas como é que é na Invenis, então? Como é que são tomadas as decisões? Então, especificamente na Invenis, e acho que em boa parte dos modelos TIL, das empresas que operam no modelo TIL, o modelo de decisão é o que a gente chama de modelo descentralizado. Então, cada pessoa é responsável pelas decisões dentro da sua área de competência, dentro dos seus papéis, e a decisão dessa pessoa é soberana. Então, a pessoa do marketing que vai decidir se vai usar o software A ou o software B para fazer a prospecção de leads. Então, não tem um diretor, um financeiro, um sócio que vai falar, não, usa a ferramenta A e não a B. Porque é aquilo que a gente discutiu no começo. Se eu contratar a pessoa do marketing, eu estou confiando de que ela vai conseguir fazer as melhores decisões dentro do marketing. Então, dentro da área de competência, cada pessoa no time é responsável por tomar as decisões. E essas decisões, inclusive, envolvem o gasto de dinheiro da empresa. Então, tem todo um processo. Como que funciona? A pessoa que identificou a necessidade de tomada de decisão é porque geralmente está enfrentando algum problema, alguma situação. Então, ela levanta esse problema, levanta quais são as possíveis alternativas de solução e traz isso para todo o time. E compartilha. Para todo o time da área dela. Num primeiro momento, para a área dela. Tá. Mas depois acaba compartilhando com outros times de outras áreas que serão impactadas pela decisão. Entendi. Justamente por isso, porque ela precisa colher, aí a gente tem o nosso processo de aconselhamento. Então, essa pessoa que vai tomar a decisão, ela precisa colher o aconselhamento de pessoas que vão ser impactadas pela decisão dela e pessoas que eventualmente têm uma experiência de já terem passado por alguma experiência parecida. E aí entra um segundo pilar dentro dessa estrutura, que é a transparência. Então, a gente até brinca que ao invés de ter um chefe só, cada pessoa que vai tomar decisão tem vários chefes, porque ela precisa compartilhar com todo mundo, então todo mundo vai estar olhando ali o que aquela pessoa está fazendo. E dentro desse processo, depois que ela colhe o aconselhamento de todo mundo, então ela pode iterar, melhorar a sua hipótese de solução, mas no final, o que ela decidir, pessoal, depois de ter considerado tudo, eu tomei a decisão de ir pelo caminho A. Ela toma, ninguém pode glosar, e ela tem que, vamos dizer, honrar com essa decisão depois. Então ela está assumindo transparentemente ali, publicamente perante toda a empresa, de que ela está tomando essa decisão e que a gente, como empresa, vai seguir por aquele rumo. Agora, como que isso é feito? É dentro de algum canal ou é uma coisa mais fluida, principalmente, né? Não sei, provavelmente eles devem estar de home office ou num tipo de jornada flexível aí. Isso é feito virtualmente, é presencialmente? Tem alguma coisa mais formal ou não? É uma coisa mais fluida que alguém levanta e fala, gente, espera aí, eu preciso de 15 minutinhos amanhã para a gente conversar sobre isso. Como é que é? Excelente, Gustavo. Acaba sendo de forma mais fluida. Então, esse ambiente aí que a gente está um pouco home office, um pouco presencial, então, assim, se é uma decisão um pouco menos impactante, que vai impactar poucas pessoas, etc., num telefonema, num chat de Slack ali, a pessoa consegue decidir, colher aconselhamento e tomar decisão. Agora, quando é uma decisão que impacta mais pessoas, vai, enfim, depender de mais aconselhamento do time, acaba que o pessoal considera fazer isso nas reuniões semanais, presencialmente, etc. Então, tudo está um pouco ligado ali ao tamanho da decisão que precisa ser tomada. E aí, por exemplo, né, ela tomou esse aconselhamento dessas pessoas, as pessoas falaram, vamos supor, tenho 5 pessoas no time, e mais essa pessoa que vai tomar essa decisão. As 5 pessoas falaram que acham interessante o caminho A, mas a pessoa que provocou isso acha o caminho B, e aí ela mantém, mesmo tendo ouvido de todo mundo, ela mantém que o caminho para ela mais interessante ainda é o B. Então ela pode mesmo assim seguir com essa decisão e aí se responsabilizar na frente, é isso? Perfeito, Gustavo. É o que a gente chama de decisão soberana. Então, as 5 pessoas estão ali para aconselhar ela, e aí, obviamente, a gente está contando que a pessoa é honesta, adulta, madura o suficiente para
entender o aconselhamento e seguir ou não com a decisão. E se realmente ela achar que não faz sentido o aconselhamento e que a decisão dela pelo lado B é o melhor, ela vai tomar essa decisão e essa decisão vai ser pública. Então todo mundo da empresa vai saber que, apesar de todo mundo ter sido contrário, a pessoa tomou decisão. E aí, obviamente, tá com ela mostrar e provar para todo mundo na empresa de que ela tomou a decisão correta. Então é mais um estímulo ali para ela usar a autonomia e a liberdade para ela trazer os resultados a partir dessa decisão que ela tomou. E você falou em responsabilidade, né? Fiquei curioso para saber, assim, até para entender como que funciona a cabeça de quem está trabalhando sob um tipo de gestão desse. Ela tomou essa decisão B, vamos seguir com o nosso exemplo aqui. Todo mundo falou A, ela tomou a decisão B e seguiu com a decisão B, e a decisão B foi uma decisão que realmente não foi legal, né? Ela estava equivocada ali ou não teve uma visão adequada. Que tipo de responsabilização que ela tem, né, em razão dessa decisão equivocada? Bom, formalmente nenhuma, Gustavo, mas é natural que todos do time vão cobrar ela de que, pô, você não fez a melhor decisão para a empresa, então provavelmente a próxima decisão desse tipo, quem vai acabar tomando vai ser outra pessoa. Uhum. Então, no final, o modelo TIO é muito visto como um organismo vivo. Então, assim, todo mundo ali envolvido está meio que conectado entre todo mundo. Então, a gente brinca que é quase como uma floresta, assim, onde tem, vamos lá, tem uma árvore muito grande e um musgo. O musgo não vai competir para ser do tamanho da árvore. E a árvore também não vai competir para ser igual ao musgo. Então, no final do dia, o musgo quer que a árvore seja a maior possível, mais alta, para poder fazer mais sombra, trazer mais umidade, enfim, e para o musgo prosperar. E, ao mesmo tempo, a árvore também quer que o musgo seja o maior possível, mais saudável possível, para manter a umidade no solo, matéria orgânica, etc. Então, acaba que é uma relação de simbiose ali, um ajudando o outro. E o fato de ser tudo transparente na Invenias, então, assim, tudo que a gente ganha, tudo que a gente recebe de receita, tudo que a gente gasta, tudo que sobrou no caixa no final do mês, tudo que a gente tem, isso tudo é transparente para todo mundo. Então, semanalmente, a gente faz uma reunião onde é exposto tudo isso, e a partir disso as pessoas já têm aquela sensibilidade de, pô, se eu precisar usar o dinheiro para alguma atividade, tem X ali no caixa. E aí, obviamente, a gente depende da interação entre as pessoas de falar, pô, pessoal, nós temos 10 sobrando, eu preciso de 8, mais alguém aí vai precisar de muito dinheiro, ou eu posso usar esse 8 para o que eu vou fazer aqui? E aí, como tudo é transparente, a gente mais ou menos tem ali em comum um consenso de que a área está necessitando mais daquele recurso naquele momento. Então, por exemplo, semana passada a gente fez uma reunião, a gente foi fazendo uma regressão ali dos leads da entrada, conversão, etc., e a gente identificou um pequeno gargalo, ou melhor, o nosso gargalo, que em algum lugar vai ter um gargalo, né? Estava no marketing, então é natural que a pessoa do marketing vai acabar, a partir daquele momento, ter uma liberdade maior de poder usar os recursos da empresa. No sentido não de ter autorização de usar, mas de ter a confiança das pessoas de que, pô, não, se aquela pessoa do marketing usar é porque realmente ela está disposta a resolver aquele gargalo que a gente tem ali dentro. Então, no final do dia, está todo mundo olhando para um objetivo comum. E isso também está ligado, Gustavo, ao próprio modelo de remuneração de bônus nosso. Então, quando a gente começou, o bônus que a gente tinha era aquele tradicional. Marketing tem um bônus de lead, comercial tem um bônus de fechamento, etc., mas a gente percebeu que esse modelo de remuneração mais individualizado acaba sendo meio perverso ali para o modelo, porque cada um vai meio que olhar para a sua barriga. Então, às vezes o marketing vai começar a trazer mais leads ali, por mais que não sejam leads muito bem qualificados. O pessoal do comercial vai começar a botar para dentro o cliente, por mais que não seja o cliente de perfil ideal e que é um cliente que vai churnar daqui a 6 meses, mas ele tem que bater a meta dele. Então, assim, acaba virando meio que um estímulo perverso. E a gente alterou esse modelo de remuneração, nosso bônus, para um modelo comunitário. Então, a gente tem alguns indicadores, acho que são 3 indicadores hoje, que refletem a operação da empresa como um todo. Então, passa por financeiro, aquisição de clientes, LTV sobre CAC, churn, faturamento, etc.,
Então todo mundo precisa se ajudar para que a gente consiga atingir os 3 indicadores para que o bônus seja distribuído de forma comunitária. Então é meio que natural nesse momento em que numa empresa tradicional o comercial vai sempre puxar a sardinha para o lado dele, vai sempre querer ter mais budget, vai sempre querer ter mais pessoas embaixo para aumentar o poder, mas não está vendo que o resultado da empresa como um todo não depende tanto dele, depende mais do marketing ali do lado. Então, no nosso modelo, sim, a gente vai entender isso de uma forma um pouco mais genérica e todo mundo vai estar um pouco mais confortável de que sim, o marketing, nesse caso, é o departamento que deveria ter mais autonomia para usar parte dos recursos. Não, muito legal. Eu tô com 2 dúvidas aqui. Primeiro, lá atrás, quando você falou de decisões, né? Tem algum limite de valor para essa pessoa tomar uma decisão sem consultar ninguém ou não? Independe do valor. E a outra coisa é com relação a esses bônus. Vou falar as 2 perguntas de uma vez, só para a gente não fugir aqui. Com relação a esses bônus, quem decide como ele é distribuído? Como que vocês chegaram nesse modelo e quem que decide? Bom, gente, eu tenho X mil reais de bônus aqui, vamos distribuir. Como que isso é distribuído pela empresa? Vamos lá, então, Saul, a primeira pergunta, se tem um limite financeiro. Não tem nenhum limite físico, o limite é justamente de quanto tem no caixa. De caixa, então, né? Porque como tudo é transparente, então tá público para todo mundo. Pô, a gente tem 10 aqui, eu preciso contratar uma ferramenta que custa 15. Não dá, simplesmente. Então, obviamente, a pessoa não vai tomar essa decisão. Agora, dentro do recurso disponível, não tem limite. Se a gente tiver 10 disponível e alguém fala, não, eu vou precisar usar os 10, turma, sem problema, desde que ela obviamente fundamente que é realmente importante, necessário, todo mundo vai estar confortável de que aquela decisão é a mais correta. E o segundo ponto do bônus, no final quem decidiu isso foi basicamente eu, colhendo o aconselhamento de algumas pessoas, principalmente do financeiro, para entender o que seria saudável dentro do faturamento de uma startup que precisa crescer, pagar salário, etc., de quanto daquele recurso que a gente recebe dentro do semestre é passível de ser distribuído sem afetar a gente no fluxo de caixa, etc. Então a gente chegou ali mais ou menos numa porcentagem do faturamento que pode ser distribuído, que de certa forma vai ser convertido ali em incentivo para o time. E assim, mas nada escrito em pedra, a gente está obviamente aberto aí a fazer mudanças a qualquer momento. Então, recentemente, inclusive, a gente fez uma alteração no modelo de bônus. A gente não tinha o pagamento de bônus para alguns produtos que a gente tinha aqui, que eram avulsos e não de receita recorrente, e a gente resolveu mudar. Então, o propósito evolutivo ali, se a gente viu que não está dando certo por um caminho, a gente não precisa ficar brigando para que ele dê certo no final do ano. A gente pode mudar no meio do caminho e seguir para outra direção. Eu não sei se você já leu um livro do Daniel Pink que chama Motivação 3.0. Ele fala justamente isso, né? Que a gente falou há pouco aqui, né? Desse esquema de recompensa, da cenoura, né? E ele, através de vários estudos científicos, ele comprova que isso não funciona mais. A gente sempre achou que a pessoa ficaria motivada por buscar determinado... por ser premiada pelo seu desempenho direto ali, mas ele mostra nesse livro vários pontos em que isso pode ser prejudicial e é prejudicial, que você mesmo citou aí, igual, se eu dou um bônus para o comercial, às vezes por volume de faturamento, ele vai querer trazer o máximo de volume de faturamento e às vezes não vai se importar muito com o perfil de cliente. Num primeiro momento isso pode ser bom, mas depois, no médio prazo, isso aí pode acabar prejudicando a minha empresa. Então vai estar cada um mirando aí para a sua meta, para a sua métrica e esquece o global. Isso é que eu achei legal dessa forma de gestão, porque assim você consegue ter uma visão geral e consegue também tirar um pouco dessas, vamos chamar assim, burlar é uma palavra muito forte, mas... Contornar. De tentar contornar
o sistema que foi criado dentro da empresa para tentar atingir um objetivo pessoal, sabe? Que não é muito burlar, porque você tá julgando com a regra, mas não de uma forma saudável, né? Você não tá vendo o que é melhor para a empresa, você tá vendo o que vai te dar um benefício financeiro melhor. Então é muito legal isso. E aí, cara, eu fiquei curioso assim, beleza, aí a gente tem então uma parte que é muito, muito desgastante também, além dessa que você já falou de bonificação, de pagamentos, que é a forma de contratação. Como é que funciona uma contratação de uma pessoa para a empresa num sistema de gestão desse? Vamos lá, olha que legal, Gustavo. Algumas pessoas vão ficar até um pouco meio indignadas, mas assim, a gente na Invenes não tem uma pessoa, um departamento de RH. Aí você pensa, pô, mas né, se muito da cultura ali está apoiado em pessoas, de pessoas serem honestas, éticas, trabalhar no time com responsabilidade, elas vão tomar decisões que levam dinheiro, por que não ter um RH ali que vai fazer essa contratação e escolher as melhores pessoas? Justamente por causa do primeiro ponto, que é a tomada de decisão soberana. Se a pessoa na ponta é a responsável, é quem tem autonomia, é quem deveria tomar as decisões, porque ela está na ponta, ela sabe as necessidades, o mesmo se aplica para a contratação. Então, se o pessoal do comercial entendeu que o marketing está trazendo muitos leads e que o comercial não está dando conta de dar vazão para aqueles leads, tem leads que estão se perdendo, eu vou falar, pô, vão levantar a mão e vou falar, acho que está na hora da gente contratar mais uma pessoa aqui para o time, senão a gente vai virar um gargalo. E ninguém melhor do que o próprio time comercial para entender qual o perfil dessa pessoa, quais as habilidades, hard skills, soft skills, que papéis que estão mais engargalados que podem ser assumidos por essa pessoa. Então, o processo de contratação também é descentralizado. Então, cada área, cada pessoa é autônoma e responsável por ir atrás das pessoas. E isso a gente acaba até estimulando as pessoas até a se conectarem mais, ter uma rede de contatos, que a gente sabe que no mundo corporativo o networking faz muita diferença. Então, ninguém melhor do que a própria pessoa na ponta para contratar. Muito bom. E aí ela resolve contratar e tem liberdade também de salário, como que funciona todo esse papel? Como que é a dinâmica de entrevista? Porque assim, eu fico pensando, tá, eu sou do financeiro, preciso contratar uma pessoa. Eu vou ter que meio que desenvolver o meu próprio método assim de contratação e entender quais são as habilidades importantes que essa pessoa precisa ter, ou vocês têm algum playbook, alguma coisa básica assim para essa pessoa conseguir sair no processo, ou não? É estritamente o que a pessoa achar que é interessante para aquela vaga? Obviamente assim, a gente como empresa ali, de novo, sendo um ecossistema, a gente já passou por algumas experiências de contratação, que deram certo e que não deram certo. Então a gente tem, vamos dizer, o playbook empírico do que funcionou e do que não funcionou, né, Gustavo? E aí é meio que natural, assim, no Isso é o que momento... mais funciona, na verdade, né? Porque não adianta nada você ter a política da empresa, você ter manual disso, manual daquilo, quando a cultura é outra, né? A cultura reza totalmente diferente, né? Exato. Então, assim, vamos olhar mais para a cultura e para os valores, que é o ponto central, e aí depois as habilidades específicas. Obviamente a gente vai aprendendo, então, de novo, né, como a gente não deu no departamento de RH uma pessoa, ninguém aqui é especialista em RH, só que a gente sabe exatamente o que está sendo necessário ali na nossa área, que papéis precisam ser preenchidos, qual que é o perfil da pessoa que precisa para trabalhar com a gente. Então, meio que num primeiro momento ali foi mais tentativa e erro mesmo, mas agora a gente acumula uma certa experiência coletiva de que perfis, pessoas funcionam ou não funcionam na Invenes. E aí é até interessante porque, de novo, né, se a pessoa que nem você falou, do financeiro precisa contratar, então ela precisa ver ali qual que é as atividades, os papéis que vão ser assumidos por essa pessoa, qual que seria mais ou menos uma posição salarial e ver se esses recursos estão disponíveis. E a partir disso é só ela seguir com o processo que ela achar mais adequado. E promoção? Como é que funciona a promoção? Bom, isso também é descentralizado, também parte aí do time da equipe, ou tem uma outra abordagem?
Também descentralizado, Gustavo. Acho que esse também é curioso, né? Eu sei que nesse momento já deve ter gente assim, de cabelo arrepiado, né, ouvindo esse podcast, mas eu quero que sirva de inspiração, porque é uma coisa muito desafiadora e que a princípio cria muitas objeções, mas a gente vê que é uma coisa muito legal, que realmente é o futuro, né? Então, acho que pode ter gente aí já preocupada desde lá de trás, quando a gente falou que não tem uma pirâmide hierárquica, que não tem chefe subordinado. Então, ok, né? Quem manda e quem executa. Acha que Então, é um caos, né? Acha que é um caos. exato. A gente passou, então, explicou um pouco do modelo de decisão soberana de cada um. Mas a gente também não percebe que a vida é um caos, né? A gente tenta fazer esse papel, criar essa imagem de que a gente tem uma coisa organizadinha, porque a gente sai tal hora, vai trabalhar, volta pra casa, faz isso, mas se você for olhar mesmo, realmente, a vida ela é totalmente caótica, né? A gente tenta ajustar, tenta padronizar, mas eu acho que se a gente conseguir criar esse modelo mesmo, esse ser vivo aí que se adapta a essa realidade caótica, são as empresas que têm mais chance de conseguir prosperar, evoluir e perdurar no tempo. Excelente análise, Gustavo. Acho que os fatores externos são mais poderosos do que a gente. Então não adianta eu querer criar o playbook perfeito que leva em consideração tudo, porque, de novo, amanhã muda alguma coisa aí no cenário e o meu playbook vai ficar velho. Então vou perder tempo fazendo um novo playbook. Então, acho que a forma desse modelo de descentralizar e colocar essa tomada de decisão diretamente nas pessoas alivia um pouco essa pressão de controlar o ambiente. E aí, até voltando das pessoas que eventualmente ouviram que não existe uma pirâmide hierárquica, então, se não tem pirâmide hierárquica, não tem chefe, não tem subordinado, então como é que são as promoções? Então, o chefe para promover quem está embaixo ali. Então, a resposta é que também ela é descentralizada, o que significa que cada um no time é responsável soberanamente pela tomada de decisão de que se ele vai ser promovido ou não. Aqui na Invene especificamente, a gente não usa o termo promoção, a gente usa o termo evolução. Então, até explicando como é que funciona o processo, a gente tem uma escala de evolução. Então, tem alguns níveis, os níveis são pré-definidos, o salário de cada nível é pré-definido, e a gente tem 2 ciclos de evolução dentro do ano. Então, o que acontece nesses 6 meses? Ao longo dos 6 meses, a gente tem 2 etapas de feedback. Então, depois de 3 meses, um feedback, onde cada um escolhe as pessoas com quem trabalhou, com quem teve mais contato, e faz um feedback one-on-one, um para um. E depois de mais 3 meses, chegando no final do ciclo de 6 meses, tem um segundo ciclo de feedback e o preenchimento de uma autoavaliação. Então, nesse momento, cada pessoa do time vai preencher um documento, que é esse que a gente chama de autoavaliação, onde tem algumas perguntas que direcionam um pouco ali como foi o semestre dele. Se ele aprendeu, se ele errou, se ele aprendeu com os erros, que experiências incríveis ele entregou para o cliente, ele ajudou algum colega, ele assumiu papéis diferentes, ele evoluiu de alguma forma, aprendeu, enfim. E tudo isso, no final, vai direcionar para a pergunta que é: estou ou não pronto para evoluir? Então, cada pessoa ali vai ter esse momento individual, onde ele vai fazer uma retrospectiva dos 6 meses, ver efetivamente se ele fez por merecer, o que ele entregou, o que ele não entregou, e ele vai tomar uma decisão de que se ele está pronto ou não para evoluir. E isso também é levado em consideração os feedbacks que ele recebeu ao longo desse semestre. Então, cada pessoa no time aqui dentro da Invenis tem, a cada 6 meses, 2 vezes por ano, a oportunidade de mostrar resultado, entregar e evoluir de forma soberana e começar a subir ali na nossa escala de evolução. Muito bom. E você acha que o tamanho... Hoje vocês estão... São quantas pessoas no total? Hoje a gente está em 10, indo para 11. Você acha que o tamanho da empresa interfere nesse modelo de gestão? Por exemplo, você acha que isso é mais fácil
Porque eu imagino que muitas pessoas podem estar pensando assim também, tá, mas isso aí pode funcionar com equipes menores, equipes maiores, isso aí pode virar realmente uma coisa mais complicada de se implementar, porque eu estou lidando com várias pontas, etc. Pela sua experiência, que você já está nesse modelo aí há quanto tempo? A gente já está há pouco mais de 1 ano e meio. A gente implementou no começo de 2021. Pela sua experiência, isso aí interfere no tamanho ou não? É para qualquer tamanho de empresa? Acho que essa é uma das grandes perguntas quando a gente termina de explicar todo o modelo, todo mundo faz esse questionamento. Pô, uma coisa é uma startup de poucas pessoas, com cabeça geralmente mais aberta, é muito mais fácil de implementar do que numa empresa tradicional grande. Acho que sem dúvida, Gustavo, é mais fácil sim. O grande ponto é impossível de implementar numa outra empresa? Acho que a gente tem aí vários exemplos de empresas gigantescas, de vários mercados, de vários países, ou seja, passaram por diversas culturas e que sim é possível. Talvez não seja tão rápido e fácil como foi na Invenias, onde algumas conversas ali juntando 8, 10 pessoas resolve-se, mas talvez seja um modelo para ir começando devagar. Acho que não precisa também descentralizar todos os rituais e processos de uma empresa. Uhum. Se começar por ver como é que evolui, depois começa a aplicar descentralização num outro tipo de processo e ritual, enfim. Então, de novo, não existe uma receita de bolo. Cada um tem que fazer os testes dentro da sua capacidade. Mas tem empresas que operam nesse modelo. Um exemplo aí é a Morningstar, que é a maior processadora de tomate dos Estados Unidos. Acho que talvez 1/3 do molho de tomate lá. Você comeu 3 pizzas nos Estados Unidos, uma tinha o molho da Morningstar. Então, assim, é uma gigante e trabalha ali não é startup de pessoas, de tecnologia, não, trabalha ali com agricultura, tomate, processamento, embalagem, supply chain, entrega, e ela opera, obviamente não a empresa como um todo, mas ela tem um processo dela de promoção de forma descentralizada, num modelo muito parecido com o da Invenias, onde cada pessoa ali no final do ano preenche uma ficha onde ele vai indicar o que ele entregou de valor para a empresa e no final ele vai tomar uma decisão de quantos % ele acha que ele deve ter de aumento, se é a inflação só para corrigir porque ele trabalhou, né, dentro do esperado ou não, ele realmente estava fora da curva e merece um aumento acima da inflação. E aí isso tudo passa por um aconselhamento de algumas pessoas no comitê que compara as pessoas da mesma área que tiveram os resultados parecidos, dão feedback e no final a pessoa toma a decisão. Então, é o que é interessante, né? Uma empresa totalmente diferente, num outro país, num outro ramo, de outro tamanho muito maior, tem condições e opera hoje com alguns rituais, pelo menos nesse processo. Então, é toda uma questão, primeiro, de coragem, né? De confiar nas pessoas também que estão ali embaixo. E com certeza, quando você confia nessas pessoas, você dá liberdade, dá autonomia, essas pessoas retornam ali, né? Então, acho que é natural. De novo, a gente volta à analogia do por que a gente quer cestar, por que a gente quer pegar o salário no fim do mês e viajar. É porque é o momento que a gente tem controle sobre a nossa vida. Então, se a gente conseguir entregar um pouco desse controle da vida para as pessoas no ambiente de trabalho, acho que elas vão trabalhar com muito mais empenho e felicidade. E a gente tem um modelo desse tipo de gestão que quem implementou foi o Ricardo Sandler na Cenco, que aqui no Brasil ele é praticamente desconhecido, assim, né? Poucas pessoas conhecem o Ricardo Sandler, e quando ele implementou isso na Cenco, que era uma empresa que trabalhava em várias áreas, desde de implementos para navios, enfim, coisas muito complexas, coisas muito grandes, e ele implementou isso completamente na década de 80, virou um modelo assim famoso, um case famoso, mais lá fora do que até aqui no Brasil, isso é até engraçado, mas o cara implementou isso na empresa inteira. Tudo era descentralizado, tudo era aberto, desde os salários até muito do que a gente conversou aqui, promoção, salário, tomada de decisão, reuniões eram abertas. Se as pessoas estivessem participando de uma reunião e aí a faxineira quisesse entrar e participar daquela reunião sobre gestão, sobre faturamento, ela poderia entrar, poderia dar palpite e seria ouvida da mesma forma
que qualquer outra pessoa, um estagiário, ele poderia dar palpite, enfim. É um modelo muito legal e a gente tem várias empresas, né? Se você tiver até mais algum outro exemplo de empresa para as pessoas verem que não é uma coisa que realmente depende de tamanho, depende de ramo, porque a gente sempre coloca essas objeções, né, para tentar invalidar uma coisa que a gente não conhece, né, não tem experiência. A gente já parte do pressuposto que as pessoas não vão ter maturidade. Aí você fala em abrir dados de salário, por exemplo, aí fala, poxa, mas isso vai vazar no mercado, meu concorrente vai ficar sabendo quanto que eu cobro, qual que é o meu custo, etc e tal. E pelo menos aí eu já emendo como pergunta para você, pelo menos de que eu já estudei de cases, isso é a exceção da exceção. A regra é isso não acontece. Está todo mundo muito mais engajado, até porque uma pessoa para permanecer numa empresa dessa e durar numa empresa dessa, ela tem que ter um tipo de mindset diferente. Mesmo, ela tem que se provar ali que consegue trabalhar dentro desse modelo de gestão, até porque senão os próprios colegas de trabalho vão falar, poxa, cara, é o seguinte, né? Eu não sei se aí na Vênice também as próprias pessoas podem sugerir demissão, né? Falar, olha, cara, esse cara aqui não tá funcionando, eu acho que você não rolou o fit aqui com a empresa, então, infelizmente, vamos ter que te desligar. Como que é a sua visão? Você tem esses exemplos para dar para a gente de outras empresas e como que funcionaria isso realmente de uma pessoa que não tem o fit? As próprias pessoas mais próximas ali podem sugerir demissão? Como é que é? E a maturidade, né? 3 perguntas em uma aí. Excelente, Gustavo. O caso Ricardo Semler, como você disse mesmo, quase que desconhecido aqui no Brasil, o cara revolucionário, década de 80, implementou todo esse modelo muito mais descentralizado, empresas, né, de base, de mecânica, industrial. E então, assim, acho que é um belo estímulo para todo mundo aí de que não é só em startup de poucas pessoas que o modelo funciona. E, bom, aí indo às perguntas, acho que, primeiro, o modelo não é a prova de falhas, então acho que não existe, nem vai existir talvez um modelo perfeito, mas o que a gente espera, e pelo menos tem colhido até hoje, é que os benefícios de ter essa descentralização, liberdade, autonomia, vão suprassar, né, vão ser muito maiores do que um ou outro vazamento, erro ou prejuízo que a gente tenha por causa da nossa cultura. O erro faz parte da evolução, porque a gente está pensando, você fez a analogia do ser vivo, né, um modelo vivo, né, o erro faz parte do aprendizado para que esse ser como um todo fique melhor. Então, a perfeição não existe, né, é uma meta que não existe, a gente tem que melhorar cada vez mais, tendo ela ali como uma meta inalcançável, mas ok, mas esses erros, essas coisas vão alimentando o próprio modelo de forma com que ele fique melhor cada vez mais, né? E não o contrário, com que teve um erro ali, aconteceu aquilo, isso invalida o modelo. Não. Agora a gente sabe desse erro, o modelo está melhor porque ele tem essa capacidade de absorver e eu não preciso parar, pegar 10 pessoas, botar numa sala de reunião para redigir a minha cultura, missão e valor, né? É uma coisa que vai automaticamente penetrando aí em todas as áreas da empresa. Excelente, acho que o erro faz parte do acerto, né? Enfim, se a gente não errar, a gente vai saber qual é o caminho errado para poder seguir pelo outro e, enfim, acertar lá na frente. Então, já passamos aqui por situações que a gente olhou e falou, pô, não está funcionando nisso, vamos corrigir e, eventualmente, vamos passar por alguma situação também que não estava prevista, mas, pô, se for um problema, só que até lá eu tive 10 pontos positivos, então, para mim, o final líquido ali está no positivo. Então, acho que é nisso que a gente aposta. Bom, e aí, se quiser trazer mais um exemplo, você comentou, tem o caso da Haier, que é uma empresa de eletrodomésticos na China, e na década de 80, ela estava praticamente quebrada, divisão de geladeiras, e aí indicaram um novo CEO, que era o Zhang Huimin, para que ele assumisse ali e resolvesse a situação da empresa. Quando ele chegou na fábrica, ele foi olhar no canto e tinha 70 e poucas geladeiras encostadas. Ele falou, o que é isso aqui? São as geladeiras aí que a gente vendeu essa semana, sei lá, esse mês, e que estava com defeito e teve que voltar. Aí ele falou, putz, então quer dizer que o negócio é mais estrutural. E aí tem até uma cena clássica em que ele pegou uma marreta, destruiu aquela
uma das geladeiras, falou, cara, a gente vai ter que destruir tudo que a gente, né, conhece hoje como gestão aqui dentro, tudo que a gente faz, e vamos ter que começar do zero. E aí entregou a marreta para o resto do pessoal da fábrica e falou, destrói todas as outras aí, e que isso sirva como um novo começo. E aí, na década de 80, ele começou a analisar algumas formas de gestão diferentes para o que estava sendo operado ali dentro daquela fábrica, e trouxe o modelo mais focado ali em modelo Toyota, de parceria com fornecedores, etc. Enfim, conseguiu reverter, a fábrica começou a dar lucro, começou a crescer, mas aí chegou lá na década de 90, 2000, também começou a engargalar, aí ele teve que mudar novamente o modelo, trouxe um modelo um pouco mais matricial, onde as pessoas estavam mais divididas em times, tinham mais autonomia, e aí lá pela década de 2000 e pouco também já começou a estagnar o crescimento, e aí ele novamente teve que mudar, e mudou para um modelo mais descentralizado, onde, né, não tinha efetivamente a pirâmide hierárquica, tinha os times que poderiam se juntar fluidamente para construir novos produtos e ferramentas, e a evolução da Haier foi tanta que hoje ela é um player aí extremamente grande na China, fornece para vários países, enfim, e partiu desse modelo do líder olhar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, e adequar o modelo de organização para o ambiente de negócios. Então, se o ambiente exigia aquilo, era um ambiente complexo, com relações humanas muito diferentes do modelo anterior, não vamos ficar presos, vamos ajustar. Então, mais um caso aí também de uma empresa de bens de consumo na China, que tem uma outra cultura e que funciona super bem hoje no modelo de gestão descentralizada, onde times criam produtos e, enfim, e levam a empresa aí para o caminho da evolução. Boa. E a sua visão sobre essa questão da maturidade das pessoas? O que você acha? Você acha que realmente as pessoas estão preparadas para isso? É a gente que subestima ou não? É uma coisa que a gente precisa também ensinar um pouco as pessoas a lidar com esse tipo de poder? Excelente, Gustavo. Acho que nem muito um, nem muito o outro, né? No primeiro momento, a gente, como um todo ali na empresa, a gente gostou muito do modelo e começou a operar nele, então para a gente fez muito sentido e na nossa cabeça faria sentido para todo mundo que chegasse na empresa também. Mas uma coisa que a gente percebeu é que esse modelo, ele acaba sendo um pouco disruptivo, um pouco bem diferente do que a gente tem aí no mercado tradicional. Então, se uma pessoa que vem do mercado e já passou para aquele modelo mais laranja, né, da empresa como uma maquininha, engrenagem, etc., então, no final, ela acabou já vivenciando esse tipo de modelo organizacional. Então, quando ela cai no nosso modelo, ela dá valor. Ela entende que ali ela vai ter oportunidade, liberdade de criar, etc. Já em contrapartida, uma pessoa geralmente mais jovem, que não passou muito ali por aquele modelo mais laranja, de ter que, né, meritocracia, trabalhar, entregar, etc., quando ela chega no nosso modelo, às vezes ela pode achar que é meio, não oba-oba, mas acha que, tudo muito fácil, vou fazer aqui, vou entregar aquilo ali, não tenho chefe, etc., mas ela acaba se perdendo ali na organização, porque, né, a partir do momento que você tem autonomia e tem liberdade, você precisa ter também responsabilidade, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa se dedicar, trazer, ir atrás das soluções, enfim. E às vezes essa pessoa está num momento ali em que ela ainda precisa de um chefe, uma pessoa, um mentor para pegar na mão, dizer para ela o que ela tem que fazer, as atividades, etc. Então, também é muito de perfil para perfil, né, Gustavo? Tem pessoas que estão num momento de vida em que, não, eu quero trabalhar, se tiver alguém me passando atividade, eu entrego essas atividades e pego o meu dinheiro e é isso que importa. E tem outras pessoas que estão num momento de vida que, dinheiro não é tudo, eu quero construir algo, quero fazer parte de algo, quero ter liberdade de criar, de construir, enfim, não quero ter nenhum chefe falando que eu devo, que eu não devo fazer, quero ter mais controle sobre a minha vida. Então, dependendo do perfil ali, obviamente vão ter pessoas que vão se encaixar melhor ou pior na nossa cultura. Boa. Matheus, então para a gente já ir aqui caminhando pro final do episódio, vou te fazer umas perguntas rápidas. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas.
qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica profissional ou dica de vida mesmo. Porra, acho que a gente deveria ter mais algumas horas aí de podcast, né? A gente aprende tanta coisa ao longo da jornada, mas tem uma dica que não é dica, que todo mundo sabe, todo mundo já leu, que no final do dia tudo são pessoas, né? Então saiba muito bem com quem você vai trabalhar, contrate as pessoas certas. Mas assim, isso aí, por mais que a gente leia, que a gente vá em palestra e etc., a gente só vai aprender na prática mesmo. Então, por mais que por muito tempo eu achei que eu estava contratando a pessoa certa, ou que eu estava gerindo a pessoa da forma certa, ou dando a liberdade, a autonomia para a pessoa, no final não era bem o que estava acontecendo. Então, acaba que na prática a gente percebe o quanto errou lá atrás e, obviamente, vamos errar ainda, mas no final do dia, empresas são feitas de pessoas. Então, a gente precisa, obviamente, sempre tá de olho em quais são as motivações daquelas pessoas que estão com a gente. E o que significa sucesso para você? Vamos lá, Gustavo. Acho que sucesso, para mim, está muito ligado qual o propósito nosso de vida. Se eu estou no dia a dia conseguindo realizar aquele propósito. Então, pelo menos aqui na Invênus, a gente fala que os lucros são como oxigênio. A gente precisa do lucro, precisa do oxigênio para sobreviver, a empresa precisa de lucro, mas a gente não acorda todo dia e sai da cama falando, deixa eu respirar. Uhum. Então, acho que o lucro ali é necessário para a empresa, mas a gente precisa ter um propósito. Então, acho que cada um tem o seu propósito, e esse propósito, acredito que é evolutivo, em cada momento vai ser diferente. Então, se naquele momento de vida a gente está conseguindo realizar algo que tem um propósito sendo respeitado, acho que isso acaba sendo um sucesso. E para quem for interessado nos temas que a gente discutiu aqui, você tem algum material, algum livro, algum curso, alguma coisa que você pode indicar? Bom, livro, acho que tem o próprio livro do Frederic Laloux, o Reinventando Organizações, e tem bastante material no próprio blog da Invênus, no LinkedIn da Invênus, no LinkedIn meu, do Matheus Bombig. Eu estou sempre postando aí casos novos, situações, rituais que a gente passa na Invênus, tem bastante material para o pessoal pesquisar. Legal, vou colocar aqui na descrição do episódio e também já vou dar a minha indicação aqui, que o livro do Ricardo Sandler, que a gente até comentou, ele conta essa história, como que ele implementou isso aqui no Brasil, é bem interessante para quem se interessa sobre o assunto. Boa, acho que é Maverick o livro dele, não é? Em português Virando a Própria Mesa, acho que chama. Virando a própria... tá na minha listinha, tô precisando ler. Tem um outro livro, se você quiser aproveitar aí, é interessante porque são vários cases, inclusive o case da Hire que eu comentei tá nesse livro, chama Corporate Rebels. Eu não sei se tem em português, mas tem alguns casos lá de empresas que estão operando nesse modelo mais descentralizado. Legal. Pode servir de inspiração. Boa. E quem quiser então te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Quem quiser, fica à vontade, LinkedIn, Matheus Bombig, vocês vão me achar. E também, assim, em Vênus, a gente está sempre contratando, então quem se interessou aí pelo nosso modelo, acha que pode fazer a diferença lá dentro, manda uma mensagem para mim ou entra no nosso próprio site, acho que tem um campo lá para deixar o currículo e o interesse em trabalhar com a gente. Acho que é sempre bom estar conversando com pessoas aí que se identificam com a cultura, com o propósito e com os valores. Acho que é o primeiro passo. Boa, Matheus. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço o convite, Gustavo. Espero que não tenha ficado muito filosófica essa conversa aqui, mas espero ter agregado. Não, que isso. Foi ótima. Um abraço. Valeu, um abraço, Gustavo. Obrigado. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.